Olha, isso acontecendo é uma traição do Gonê ao Gilmar e o Gonê, meus caros. E aí é que é o ponto, a gente precisa ler que o que o Gonê faz não é só Gonê. Quem está por trás do Gonê, falando em fantoche, quem está movimentando o Gonê é o próprio Moraes. Antes era o Gilmar e o Moraes. Agora, quem está por trás do Gonê contra o Gilmar, com certeza é o próprio Moraes. Então uma traição do Gonê precisa ser entendida como uma traição do próprio Moraes ao Gilmar Mendes, e isso pode significar que o parquinho tá pegando fogo. E é aqui que Moraes pode se dar muito, mas muito mal, como eu vou te mostrar agora. A Polícia Federal ela vai mandar os 9 celulares do Daniel Vorcaro para peritos dos Estados Unidos e de Israel para fazer uma coisa específica: recuperar as mensagens apagadas. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. PGR pede a Mendonça que refaça delação sobre fraudes no INSS. É isso mesmo. O pedido se refere ao empresário Maurício Camizotti. Nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República solicitou ao ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal que a delação do empresário Maurício Camizotti seja refeita. O acordo trata-se de fraudes em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social. O pedido ocorreu após a delação ter sido firmada apenas com a Polícia Federal no mês passado. Antes de validar o acordo, Mendonça pediu parecer da PGR sobre os termos apresentados. Segundo a Procuradoria, a colaboração não tem validade jurídica sem a participação do Ministério Público. Por isso, o órgão defende que os depoimentos sejam colhidos novamente e que um novo acordo seja formalizado. Com a medida, a delação pode ficar suspensa até que as exigências sejam cumpridas. Camizotti está preso desde setembro do ano passado e aguarda a homologação para tentar deixar a prisão. O empresário comandava a Associação de Aposentados que firmaram convênios com o INSS para realizar descontos em folha. Na colaboração, ele detalhou como funcionava o esquema de inclusão de beneficiários e cobranças indevidas. De acordo com relatos de pessoas ligadas ao caso, Camizotti também citou suspeitas envolvendo dirigentes do INSS e políticos. O conteúdo segue sob sigilo e pode embasar novas etapas da investigação. A decisão final caberá ao ministro André Mendonça. Caso ele valide o acordo feito apenas pela Polícia Federal, a PGR pode recorrer ao STF para reavaliar a questão. Gilmar Mendes está prestes a ser traído pelo Gonê. E ser traído pelo Gonê é o mesmo que ser traído pelo Moraes. Eu vou te explicar isso agora. O fato é o seguinte: a CNN Brasil revelou hoje, terça-feira, dia 5, que a PGR está estudando rebaixar o pedido de Gilmar Mendes contra o Romeu Zema. Como a gente lembra, o decano, o Gilmar, pediu para o Zema ser incluído no inquérito das fake news por causa de um vídeo com fantoches criticando o STF, um vídeo feito por inteligência artificial. Nós falamos aqui no canal que a PGR estava ressabiada, estava com receio de incluir o Zema no inquérito das fake news, cogitava ignorar o pedido, deixá-lo em banho-maria. Tem vídeo de ontem sobre isso aqui no canal. Agora a equipe do Gonê, do PGR, está decidida a não incluir e fazer uma alternativa que é, por exemplo, abrir uma ação contra o Zema por difamação, ou seja, rebaixar o pedido do próprio Gilmar Mendes e dizer que isso é o suficiente, que não há gravidade necessária para a inclusão do nome do Zema no inquérito das fake news. Olha, isso acontecendo é uma traição do Gonê ao Gilmar e o Gonê, meus caros. E aí é que é o ponto, a gente precisa ler que o que o Gonê faz não é só Gonê. Quem está por trás do Gonê, falando em fantoche, quem está movimentando o Gonê é o próprio Moraes. Antes era o Gilmar e o Moraes. Agora, quem está por trás do Gonê contra o Gilmar, com certeza é o próprio Moraes. Então uma traição do Gonê precisa ser entendida como uma traição do próprio Moraes ao Gilmar Mendes, e isso pode significar que o parquinho tá pegando fogo. Em paralelo, o Zema vai surfando nessa onda. Nos últimos 7 dias ele conseguiu 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais, em razão justamente desse tipo de perseguição
que o Gilmar Mendes quer promover contra ele. Aliás, é exatamente por isso que o Gilmar está sendo traído. Está sendo traído porque ele está reagindo de uma forma isolada. Ninguém dentro do STF está topando isso, ninguém dentro do STF está achando que isso vai dar em coisa boa. Justamente porque está servindo só para capitalizar o Zema. Eu tenho visto até correntes aí de interpretação dizendo que o próprio Gilmar está ajudando o Zema e que isso poderia ser proposital. Não acredito nisso, mas é razoável se pensar que o Gilmar, ele é uma pessoa que deveria botar a mão na consciência e entender que está saindo pela culatra o seu tiro. É um tiro pela culatra institucional. Ele está favorecendo aquele que tem sido o seu inimigo, no caso, o Zema, com as suas críticas. Portanto, meus caros, quem reclama do STF está conseguindo capitalizar em cima do STF. A gente tem visto o ministro Moraes ou o ministro Dino ou os outros ministros dizendo assim, a política hoje está sendo feita usando o STF. Vocês do STF, incluindo o Gilmar, é que estão fazendo com que isso aconteça. Vocês estão permitindo que os pré-candidatos capitalizem em cima de vocês. Vocês estão sendo o cabo eleitoral desses pré-candidatos quando vocês fazem esse tipo de besteira de ficar perseguindo todo mundo que critica o STF. O STF talvez ache que ainda está em 2022, mas os anos passaram e ninguém mais está tolerando aquilo que eles faziam tranquilamente em 2022. Nem os analistas, nem os pré-candidatos e muito menos a imprensa. A humilhação do Gilmar está aí. Se ele for traído pelo Gonê, imagina a situação de uma pessoa que é traída pelo Gonê, que não tem iniciativa nenhuma para nada. E, claro, repito, uma traição do Gonê com certeza não significa algo que não foi conversado com o próprio Moraes. Se isso estiver acontecendo, meus caros, se o Gonê estiver consultando o Moraes e o Moraes estiver autorizando o Gonê a dizer não para o Gilmar, isso pode ser muito grave, porque entre Gilmar e Moraes, se houver uma rachadura, cai tudo. Cai tudo, sabe o pega-vareta? Você puxa a vareta aqui, cai tudo. É o castelo de cartas total. O Gilmar é a cabeça e o Moraes é a caneta. O Gilmar pensa, o Moraes executa. Se a gente tiver uma rachadura entre essas duas peças do tabuleiro, a turma majoritária, a banda podre do STF, ela vai desabar. Isso seria o sonho de todos nós. Eu, nesse caso, volto a dizer, torço pela briga. Vamos ver se é isso mesmo que está acontecendo e aguardar os próximos passos do Gonê, que pode significar uma rachadura maior. Uma rachadura, repito, entre Gonê e Gilmar, pode ser uma rachadura entre Moraes e Gilmar. O isolamento do Gilmar mostra que ele não tem mais o mesmo poder que já teve. É impensável acreditar, olhando para trás, 3, 4 anos atrás, que um pedido do Gilmar não fosse atendido imediatamente. Sim, senhor, pois não estamos aqui. É um momento diferente. O Gilmar está ficando para trás. Isso é muito bom. Deixa o seu comentário. O que você acha? Você acha que o Gilmar está mesmo isolado? Você acha que ele ainda tem muito fôlego pela frente? Vamos ver. Vamos aguardar os próximos acontecimentos e a gente vai estar conferindo e de olho aqui no canal. Um abraço. Moraes entrou em pânico. Celulares do Vorcaro vão para Estados Unidos e Israel. Você que não vai ter todas as suas mensagens com Daniel Vorcaro reveladas por tecnologia de ponta do FBI e do Mossad. E é aqui que Moraes pode se dar muito, mas muito mal, como eu vou te mostrar agora. Pessoal, daqui a pouquinho eu tô indo pro tênis, que é um esporte que eu tenho praticado há uns 2 anos e que eu jogo no mínimo uma vez por semana, e eu alterno com Muay Thai e quando não dá tempo, eu faço de tudo para ter 20 minutinhos de exercício no dia, mas sem flexões. Então, antes de eu trazer aqui a bomba do dia para você, eu quero que você me conte aí nos comentários. Você tem cuidado de você? Tem feito seu exercício diário? Já foi para academia? Praticou algum esporte? Fez uma simples caminhada? Olha, se não fez, vai fazer mais tarde? Conta aí para mim que eu quero muito saber. Compartilha nessa comunidade para a gente ir conhecendo uns aos outros. E olha, gente, nesse Brasil, a gente precisa estar com alguma atividade física em dia, porque haja coração. Então cuide de você aí, você é importante e esse é um mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. Agora bora pro fato quente do dia. A Polícia Federal ela vai mandar os 9 celulares do Daniel Vorcaro para peritos dos Estados Unidos e de Israel para fazer uma coisa específica: recuperar as mensagens apagadas.
Eu vou te explicar agora por que essa notícia, que parece técnica, é o pior pesadelo que Moraes poderia ter. E por que ela vai completar o quebra-cabeça que estava faltando para não só cravar definitivamente a relação dele com o Vorcaro, mas isso pode, e eu digo pode, revelar crimes e realizar o desejo de Elon Musk, de milhões de brasileiros, de colocar Moraes um dia atrás das grades. Leia aqui comigo o que foi que a Raquel Landim publicou na coluna dela do SBT News, aqui ó. Celulares de Vorcaro serão enviados a Estados Unidos e Israel. Que história é essa, Deltan? Os celulares de Daniel Vorcaro do Banco Master serão enviados aos Estados Unidos e Israel para recuperar mensagens que foram apagadas, apurou a coluna com fontes próximas à investigação. O objetivo é conseguir ter acesso a mensagens do ex-banqueiro e eventuais respostas que ele recebeu e que foram deletadas. Investigadores consultaram agentes desses países sobre novas tecnologias. A Raquel ainda crava na sequência aqui uma informação essencial para a gente entender o tamanho do estrago. Vorcaro tinha 9 celulares e até agora apenas um celular tinha sido desbloqueado e analisado pela Polícia Federal. Outros aparelhos só foram acessados recentemente. Agora bora trazer aqui algo aqui que pouca gente deve estar lembrando. Lá em março, a Malu Gaspar revelou mensagens devastadoras trocadas entre Moraes e Vorcaro no dia da prisão dele. Lembra dessa? Conseguiu bloquear? Ou Vorcaro escrevendo isso para Moraes em mensagem de visualização única? A mensagem inicial do Vorcaro, ela ficou registrada, conseguiu ser recuperada, mesmo sendo de visualização única, mas as 3 respostas do Moraes que foram feitas em modo de visualização única sumiram automaticamente depois de lidas. E são justamente essas mensagens que a gente precisa recuperar. Até agora, o Moraes estava ali blindado da gente descobrir o que ele realmente disse para o Vorcaro, porque a Polícia Federal só tinha 50% do quebra-cabeça. E é por isso que a notícia de hoje é uma bomba. Se os peritos dos Estados Unidos e de Israel, usando tecnologia de ponta do FBI e do Mossad, que é o Serviço Secreto de Inteligência Israelense, se eles conseguirem recuperar essas mensagens apagadas no celular do Vorcaro, a outra metade do quebra-cabeça vai aparecer. E essa outra metade é justamente o que Moraes acreditava estar protegido para sempre. E é aqui que o Moraes, gente, pode se dar muito, mas muito mal. Se ele atuou em favor do Vorcaro junto ao Banco Central ou a investigadores, você tem aí o crime no mínimo de advocacia administrativa e tentativa de interferir em investigações, o que é causa de prisão preventiva. Fora a possível inclusão dele no crime de organização criminosa comandado por Vorcaro. Se Moraes agiu em algum processo do STF de forma indevida, pode configurar crime mais grave ainda. E se houve algum desses crimes, meu amigo, aí o contrato da dona Vivi não é só um contrato superfaturado de honorários advocatícios, mas isso pode caracterizar lavagem de dinheiro, um outro crime com pena grave. E aí você já está vendo que tudo escala de uma forma que pode se tornar irresistível. Um crime base, mais crime de organização criminosa, mais crime de lavagem de dinheiro. Se torna tudo imparável contra Moraes. Lê comigo aqui a parte final da coluna aqui, vamos voltar, que mostra que o Vorcaro também já entendeu o tamanho do problema. O avanço da Polícia Federal nas investigações está complicando cada vez mais a delação do ex-banqueiro. A percepção dos investigadores é que Vorcaro vem limitando suas revelações e apostando que a polícia não vai conseguir ter acesso a tudo. É agora que o Vorcaro vai ser colocado no dilema final. Ou fala, ou tem uma boa chance de se ferrar. Vorcaro apostou que a Polícia Federal não chegaria às mensagens apagadas, mas acabou de perder a aposta. Na Lava Jato, gente, as investigações que a gente fez só chegaram tão longe porque nós tínhamos acesso a equipamentos tecnológicos de ponta, com tecnologia vindo direto de Israel. Israel é o país talvez mais envolvido no mundo em quebra de senhas, em criptografia, em avanço tecnológico de investigação. E essas tecnologias, elas conseguiam quebrar todas as proteções dos celulares dos investigados e descobrir tudo o que eles queriam esconder de nós, até mensagens apagadas. Esse era o software Cellebrite, que nos ajudou a desvendar dezenas, se não centenas de esquemas de corrupção escondidos ali nos celulares dos investigados. Olha, gente, dá até saudades de relembrar. Era um grande de um time técnico, trabalhando junto, de forma coordenada, manhã, tarde e noite, fizesse chuva, fizesse sol, ou até fizesse chuva de canivete,
para trazer justiça para esse país, para estancar essa roubalheira dos poderosos que amarra o nosso país ao subdesenvolvimento. E agora é a vez de Moraes virar alvo dessa tecnologia. Você acha que a Polícia Federal vai conseguir recuperar essas mensagens e expor de vez a relação Moraes-Vorcaro? Ou será que o Moraes ainda escapa, hein? Me conta nos comentários o que você acha. Se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!